Uma hora a conta chega. O Rio de Janeiro vivencia horas de pânico e terror em decorrência da guerra entre facções pelo controle de favelas na região central da cidade. Da tarde desta quarta-feira até amanhã desta quinta, houve confronto na Lagoa e no Humaitá. Na Zona Sul, um forte tiroteio no complexo do São Carlos que resultou em uma mulher morta quando tentava proteger o filho de tiros e um criminoso em fuga que fez uma família de refém nesta madrugada em um condomínio no Rio Comprido, Zona Norte. Há cerca de 10 dias, o Supremo Tribunal Federal determinou a restrição do uso de helicópteros em operações policiais nas favelas do Rio e a limitação de medidas em locais próximos a escolas e hospitais. O placar foi de 7-3 em julgamento no plenário virtual. Os ministros julgaram uma ação do PSB que pedia uma série de mudanças na política de segurança pública do Rio. No início de julho, a corte proibiu operações nas favelas enquanto perdurar a pandemia. As novas regras, no entanto, serão válidas independentemente da crise sanitária. O STF deu quase que um salvo-conduto para o crime organizado. Hoje, em nota sobre as ações no Rio, a Polícia Civil criticou a decisão do STF de apenas autorizar operações absolutamente excepcionais durante a pandemia do coronavírus. Abro aspas. Sem elencar quais seriam essas hipóteses, gerando enorme insegurança jurídica, fecho aspas. O povo está abrindo os olhos e cada vez mais crítico às decisões do STF. Nós vimos aqui ontem, uma pesquisa mostrou que mais pessoas acham a imagem do Supremo ruim ou péssima. Reflexo disso é que a hashtag Barroso Palhaço esteve durante quase todo o dia nos Trending Topics do Twitter. Ela teve início ontem a partir de um comentário do nosso Guilherme Fiuza. Depois de ataques a Bolsonaro, o ministro Barroso virou chacota na internet. Circulou até um vídeo dele defendendo, ainda como advogado, o terrorista Cesare Battisti. Nós, claro, recuperamos. Vamos rodar aqui. Solta aí. Um crime hediondo, não foi acusado da prática de crime hediondo e a categoria crime hediondo não existia no Brasil em 1979, quando os fatos relevantes ocorreram. E, em segundo lugar, não houve ato de terrorismo. A decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar. Mas não houve atentado indiscriminado, ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários que eram inimigos do proletariado, crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. E aí, Guilherme Fiuza, claro, não poderia deixar de abrir o programa de hoje com você. E esse salvo-conduto dado pelo Supremo ao crime organizado, isso é democracy ou dictatorship, hein, Fiuza? Eles fingem o tempo todo estar combatendo a ditadura que não existe, né? Eles fingem, como naquela alegoria que nós vimos ali do ministro Barroso, em inglês, passando uma imagem muito negativa e tem gente que escuta ele, né? Tem gente que tragicamente escuta esses personagens, afinal de contas eles são autoridades, né? Então você vê, por exemplo, a questão só para ilustrar, né, o acordo do Mercosul com a União Europeia, muito dificultado. Hoje ele começava muito bem, mas Alemanha, França, né, que estão entrando aí, também não são inocentes, né, estão entrando aí nessa historinha, né, todos eles querem um certo verniz, né, de lutadores pela democracia e ficam elegendo inimigos. Então o Brasil, o governo brasileiro, virou um inimigo artificial para determinados estadistas oportunistas, aí, como Macron e Angela Merkel, atrapalhando, e aí você atrapalha a sociedade inteira, barrando esse tipo de coisa, a partir de uma demagogia irresponsável, né? Você realmente cria um ambiente artificial, fantasioso, de que o país, no caso o Brasil, está realmente sob uma nuvem obscurantista. E aí vale tudo, né, Vitor? Porque aí, para fingir que eles são a democracia, eles atuam de uma maneira absolutamente irresponsável, né? Essa decisão sobre as favelas do Rio de Janeiro, ela tem sido apontada não só aqui nos Pingos, né, por todo mundo, como uma decisão sem precedentes e completamente absurda. Mas a gente sente falta, né, da parte das autoridades, dos formadores de opinião, a crítica a essa decisão.
Quer dizer, por isso que eles querem calar a internet, as redes sociais, porque os históricos formadores de opinião, eles estão sancionando esse teatro do STF, esse teatro dos ministros do STF. É claro, e a gente sabe disso, que imediatamente o que passou a acontecer nas comunidades carentes do Rio, nas favelas, foi a expansão do crime por ausência de polícia. E a primeira vítima disso é a população local, desfavorecida, que não tem um advogado, que não tem um protetor, que não tem um segurança, que não tem acesso a um juiz togado para resolver a sua vida, né? Essas pessoas estão aí, né? Houve a morte de uma mãe tentando proteger um filho de 3 anos e, por conta dessa completa distorção do debate político brasileiro, os habituais defensores dos direitos humanos e dos direitos humanos nas comunidades carentes não aparecem em defesa, porque era um fogo cruzado entre traficantes, né? Não foi um tiro da polícia, aparentemente, até onde se sabe até aqui. Então, fica isso tudo num lugar de um teatro artificial. O país tentando se afirmar, tentando se reconstruir de forma absolutamente democrática e autoridades brincando irresponsavelmente de perseguir uma ditadura que não existe. Diga, Augusto. Começando pelo discurso do Barroso, lembrando, ele via em 1979, na Itália, uma ditadura que não existia, era um regime exemplarmente democrático, e consegue enxergar no Brasil de 2020 uma ditadura em gestação, pelo menos, pelo presidente da República, com a participação do presidente da República, uma ditadura que não existe. Ele disse que o Battisti cometeu crime comum. E aí, ao descrever o crime, ele usa uma linguagem que caracteriza a ação terrorista. Diz que o Battisti cometeu 4 crimes, foi acusado de 4 crimes, todos assassinatos de agentes contra-revolucionários inimigos do proletariado. Essa é a linguagem do terrorismo, dos grupos que optaram pela luta armada no Brasil. Por exemplo, o que fez o Battisti foi assassinar, por exemplo, um açougueiro, dono de um açougue, cometeu o seguinte crime: um grupo dessa organização, que tinha 60 terroristas do Battisti, invadiu o açougue para roubar. Ele viu ladrões assaltando o seu estabelecimento, simplesmente, e atirou e feriu um dos assaltantes. Por causa disso, foi condenado à morte, acusado de ser contra-revolucionário e inimigo do proletariado. Eles lutavam, Battisti e seus comparsas, pela ditadura do proletariado. Então, é uma contradição. Na raiz do que ele diz já há uma contradição. Agora, você proíbe, o Supremo Tribunal Federal proíbe, um ministro que não mora no Rio proíbe ações no Rio, porque ele não vai morar lá. O fato de estar em disputa o centro do Rio já mostra a expansão do crime. Não podem usar helicópteros, os policiais, pois não podem agir, praticar quaisquer ações nos morros do Rio, nas comunidades, como chamam agora. Então é muito interessante isso aí. Eu sempre lembro que Brasília foi construída por um arquiteto, Oscar Niemeyer, que teve a liberdade total para fazer a cidade dele. Ele fez e foi morar no Rio. Quer dizer, não deve ser a cidade ideal, porque senão ele moraria lá. No caso do Fachin, ele proíbe ações e vai para Curitiba, fim de semana. Vai para o Rio, para ver se está dando certo o que ele decidiu. Ô Fiuzi, todas essas decisões aí do Supremo vão chamando atenção para o papel do Senado, né? Enquanto tudo isso acontece, cabe ao Senado, né, tomar providências, não?
Porque o Senado é a instância revisora em caso, por exemplo, de impeachment dos ministros, né? Só que, na verdade, virou uma feira, né, Vitor? Assim, essa questão, a gente estava vendo outro dia aí o Gilmar Mendes numa live teatral com o MST, fazendo uma demagogia ridícula, né? Tentando parecer... Eles tentam isso o tempo todo, né? Eles tentam parecer humanistas, eles tentam parecer de esquerda ou alguma coisa assim, fingindo que estão lutando contra a ditadura. Eu acho que o Senado, que evidentemente virou um parceiro do STF, né? Quer dizer, na verdade, o Senado ele virou um cúmplice do STF nessa afronta à democracia brasileira. Porque o projeto, por exemplo, de lei das fake news, que é a lei da mordaça, que agora está na Câmara, foi aprovado vergonhosamente no Senado, numa parceria com o STF, numa parceria com aqueles inquéritos ilegais conduzidos pelo Alexandre de Moraes, que faz diligências, invade casas, confisca material, quebra sigilo, prende jornalista. Nada disso, até onde a gente tenha visto hoje, com evidências, com provas, com justificativa. É ação tipo ditadura. Na ditadura você não pergunta. Chega lá um agente do Estado e faz o que tiver sido determinado. Você não tem Estado de Direito, né? Então, o STF está agindo assim em várias frentes por uma questão política. A gente vê no comportamento de cada ministro. Olha, a Rosa Weber, na diplomação do Bolsonaro, fez esse mesmo teatro, né? O público não está desatento a esse tipo de coisa, né? O proselitismo contra a ditadura estava na solenidade de diplomação do presidente da República. Já estava a ministra lá fazendo evocações à ditadura. Por quê? Por que ela estava evocando a ditadura? Parece ser uma fixação dela. Só que não só dela. A gente vê o Celso de Mello, por exemplo, frequentemente dando indiretas, né? Foi uma comunicação dele, vazou, tratando e espalhando essa ideia de que o governo é de nazistas. Você tem a Carmen Lúcia fazendo também todos esses arrobos, interferiu em nota de 200, interfere em inquérito contra os antifas. Os antifas, sim. Esses são fascistas, são violentos ou não são, né? São uma organização obscurantista ou não são, pelos métodos. Pois é, a Carmen Lúcia está preocupada com a investigação dos violentos e não com os violentos. Mas é porque dentro daquele teatrinho montado, e aí entra essa pantomima do Barroso que a gente viu ontem, eles acham no cálculo infantil dele, no cálculo primário deles, eles acham que se tem uma ou outra emissora de TV, uma ou outra veículo de grande imprensa, sancionando qualquer panfleto desse, estamos aqui contra o presidente ditatorial, etc. e tal, e tudo que nós fizermos contra o governo terá o selo de democracia, eles vão fazendo. Só que o país inteiro está percebendo isso, né? O STF, como instituição, não vai afundar, porque a democracia brasileira está firme e é afirmada por muita gente, né? É afirmada por vários veículos de imprensa que não desistiram do seu papel de informar, não entraram em campanhas, é afirmada pelo próprio governo federal. O governo federal começou a fazer, desde o primeiro ano, bons pactos de entendimento com o parlamento, como se dá na democracia. E o STF ficou sozinho, tentando sabotar, né? Fixado nessa ideia de ditadura, né? Eles têm, de fato, uma tara pela ideia da ditadura, e é assim que eles ficam fazendo esse proselitismo. Na pandemia, a mesma coisa. Por politicagem, assim como essa decisão absurda em relação, né, essa decisão que desprotegeu a população vulnerável em relação ao crime, e está aí o resultado com mortes. Eles fizeram a mesma coisa na pandemia.
Eles ataram as mãos do governo federal, deixaram o país inteiro fechado, ou por medo dos gestores locais, ou por oportunismo também dos gestores locais, né? Criaram, hoje o país tem uma epidemia de doenças represadas, tem suicídios, tem uma série de pessoas desempregadas dependendo do auxílio do Estado. Isso é ditatorial. Você apostar na fragilização da sociedade para que ela se torne dependente de um Estado que vai prover ou não e da maneira que ele quiser, isso é que é ditadura. Você, Zé Maria. Pois são duas coisas, né, envolvendo o mesmo Supremo. Primeiro, é esta arrogância de ministros do Supremo que se consideram os donos da verdade. Não são. Eles não foram ungidos por Deus para dizer aqui aos terráqueos, né, o que Deus pensa e o que nós devemos pensar. Eu já até escrevi sobre isso, sobre a história dos Hermes, né? Porque o Hermes, o deus grego que se considerava, né, o tradutor de Deus, o que conversava com Deus e trazia aos mortais o que eles deveriam pensar. Então, os ministros do Supremo estão muito nesse sentido. E Roberto Barroso, ele decepciona até porque ele tinha aquela fleuma ali, aquele jeitão de que realmente estava traduzindo o controle constitucional. Agora, o trabalho dele de advogado eu nem questiono, porque advogado, todos devem ter o direito a uma defesa. Muita gente discorda disso, mas tem que ter. Isto é do direito, todos. E o advogado não é feito para mentir. O advogado é feito para defender e defender, inclusive, uma pena justa para o seu cliente, né? O advogado deve admitir quando o cliente dele praticou um crime e defender ali na corte para o juiz que, apesar de praticar o crime, o seu cliente merece ser condenado a uma pena menor. Enfim, esta é a função do advogado. Agora, o bom advogado é o primeiro juiz da causa, como já disse aqui o Augusto Nunes. Então, o que acontece? Um advogado que defende o Cesare Battisti, que é um terrorista, matou 4 pais de família, né, e condenado na Itália com provas e tal, um padeiro, um policial, enfim, ele veio defender este criminoso aqui e esse criminoso acabou deixando a todos aqui, como se diz, com a tocha na mão, quando chegou lá e confessou que realmente praticou os crimes, né? E foi mais uma tática de defesa lá que não deu certo. Então, esse que é o erro do Senado não fazer a sabatina direito. Eu continuo defendendo esse princípio do presidente indicar o integrante do Supremo e o Senado é que tem que fazer uma sabatina também. O Senado é corresponsável. Porque se deixar só para os juízes, né, filtrarem os ministros do Supremo, aí vai formar ali uma politicagem no judiciário, um grupinho fechado, que será muito mais danoso para o Supremo do que uma indicação do presidente da República. A gente vê isso na história que se criou na Procuradoria-Geral da República com aquela tendência de indicar da lista tríplice. Se criou o poder da lista tríplice na Procuradoria-Geral da República e esse poder foi desfeito exatamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Michel Temer não indicou o primeiro da lista tríplice, mas pelo menos um integrante da lista tríplice. O presidente Bolsonaro desdenhou desse poder paralelo no Ministério Público Federal, que é a lista tríplice. Então, eu vejo assim, que o Supremo está neste momento imbuído ali de uma autoproclamação de que são os representantes de Deus aqui no Brasil.